Olá, gente querida. Hoje é terça-feira, dia 28 de dezembro. A igreja celebra a memória dos santos inocentes. Alguns ainda sem falar já testemunharam Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O texto bíblico é de Mateus 2, de 13 a 18. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, ainda na oitava do Natal, a igreja celebra esta festa, essa memória dos santos mártires inocentes. Recordando esse texto de Mateus, que narra a carnificina patrocinada por Herodes Magno, com o desejo de matar o Messias, de matar o menino Jesus, segundo a orientação dos sábios, dos estudiosos, que demarcaram a data do nascimento do Messias. O evangelho de hoje coliga 2 fórmulas de cumprimento. A fórmula de cumprimento é uma citação do Antigo Testamento, para que se cumpra aquilo que escreveu o profeta tal. A primeira fórmula de cumprimento, versículos 13 a 15, é uma citação do profeta Oséias, Oséias 11, versículo 1. Exatamente para explicar por que a família de Nazaré vai ao Egito e depois de lá retorna. A segunda fórmula de cumprimento é de Jeremias 31:15, para falar da dor da morte dos inocentes. Como já sabemos, Mateus elabora o seu evangelho da infância como uma espécie de midrash, isto é, como um comentário exegético a determinadas citações e passagens do Antigo Testamento, sempre seguindo um estilo claramente rabínico. Na primeira citação, como disse, encontramos o texto do profeta Oséias, mas por trás dele estão outras alusões ao Antigo Testamento, especialmente Êxodo capítulo 4, versículo 22. Ali se diz: Israel é o meu filho, o meu primogênito. A família de Nazaré enfrenta a dureza e a precariedade de ter que migrar para um país estrangeiro. Outra cultura, outra língua, procurar trabalho, padecer preconceitos. O Filho de Deus se assemelha completamente aos migrantes de ontem e de hoje. Talvez a migração hoje seja um dos grandes dramas humanitários, como diz o Papa Francisco. Sobretudo a migração da África e da Ásia para a Europa, a migração dos latinos para os Estados Unidos
E aqui no Brasil, nos últimos tempos, houve 3 surtos migratórios: haitianos, bolivianos e agora venezuelanos, especialmente indígenas. Mas o texto não é importante somente por causa deste aspecto sociológico, tão importante para a nossa reflexão. Na verdade, Mateus quer nos dizer que Jesus realiza o movimento do êxodo. Ele retorna do Egito e entra na terra da promessa. Faz com o seu povo o êxodo para a nova realidade do reino de Deus. Além disso, é um modo de dizer que Jesus é verdadeiramente o primogênito, o unigênito, é o Filho amado de Deus. Do Egito chamei o meu filho. A segunda citação é mais complexa. Nas tradições de Êxodo, capítulo 1, versículos 15 a 22, narra-se a perseguição e o massacre dos inocentes no Egito. Herodes Magno era conhecido por sua crueldade e também pela morte de inúmeras pessoas inocentes, inclusive seus familiares. Morte dos inocentes e desejo insano de poder. Esses 2 elementos se casam no desejo de destruir o projeto de Deus revelado em Jesus Cristo, Messias. A citação do segundo bloco de texto, como disse, provém de Jeremias 31:15. Raquel chora o destino dos seus filhos. Na verdade, originalmente, os filhos de Raquel em Belém é que choraram a sua morte por ocasião do parto do último filho, Benjamim. Isso está em Gênesis, capítulo 35, versículo 19. O nascimento de Benjamim é ocasião de alegria, mas resultou na morte de Raquel, sua mãe, que foi sepultada entre prantos. O profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 15, como que inverte os papéis. Raquel chora a morte dos seus filhos. Raquel simboliza a humanidade que não perdeu a capacidade de compaixão, de misericórdia, de solidarizar-se. Raquel somos todos nós, que choramos a perda dos inocentes, especialmente as crianças que são mortas pelo aborto, pela fome, pela guerra, pela violência doméstica e por tantas outras causas. Jacó muda o nome de Benjamim. Inicialmente ele se chama Benoni, que significa filho da aflição ou filho da dor. Jacó muda o seu nome para Ben-Yamin, filho da direita, isto é, o filho da ventura, o filho da felicidade. Que o futuro de todas as crianças seja mudado e surjam condições novas para que a vida seja preservada e floresça. Que nenhuma criança seja Benoni, o filho da aflição e da dor, mas todos se tornem Benjamim, o filho da direita, o filho da sorte, o filho da bem-aventurança, o filho da felicidade. Os santos inocentes, embora sem ainda poderem falar, testemunharam de modo tão eloquente Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Como diz São Francisco de Assis, testemunhemos Jesus, se for preciso, por meio de palavras. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus nos permitir, e eu os abençoo
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.